Sejam muito bem-vindos ao Eleve Talks. Tô sozinha, né? Muito triste. Mentira. Hoje a minha entrevistada é uma pessoa que vocês já conhecem. Por quê? Vou explicar por quê. Porque decidimos fazer um pocket. Um pocket para que vocês tenham um tema que cada uma de nós gosta de falar. A gente vai fazer várias vezes isso durante o ano. Mas, como estou sozinha, quem está do outro lado é ela, a maravilhosa, a estupenda, a nossa Charlene Bruna Vilela. Maravilhosa, Charlene. Cheguei, Brasil. Muito obrigada, Vera. Eu acho super ótimo quando a gente se divide assim, mas eu também sinto uma falta. Cadê minha parceira? Gente, cadê minha cadeira aqui do meu lado? Mas, como temos que fazer, estamos aqui. A gente tá querendo fazer essa variação, trazendo temas. Porque a Vera tem muitas coisas para agregar para pessoas ali voltada à mentalidade, vendas. E eu também tenho muita coisa a agregar na questão da maternidade. E Dona Vera é mãe. Mas o dela já está bem crescidinho. Meu filho já é pai, filho. Na verdade, agora ela tá mentorando ele pro empreender, né? Dizem por aí. Novidades. Vamos trazer ele aqui também. Verdade, amiga. Verdade, amiga. No próximo. Olha, que é muita conexão. Aí. Já viramos, já entendemos. Já entendemos. Fabrício tem que estar aqui no próximo. A Dandara perguntou, eu fui perguntar um negócio pra Bruna, eu falei, Bruna, e o... Aí ela falou, não, tá certo já. Aí a Dandara fala assim, mas o que ela te perguntou, Bruna? Eu não sei nem. Entendeu? Tudo assim, tudo conexão. E aí, nós trouxemos o tema para essa maravilhosa, que é aquilo que ela gosta de falar. E os temas vão ser esse. Aquilo que é a nossa expertise e aquilo que a gente gosta de falar. Claro que vão ter outros temas dentro daquilo que a gente faz, dentro da nossa escola de negócio, dentro do nosso ecossistema, né, que é do nosso hub de negócios. Mas é sempre voltado para aquilo que a gente mais fala. E hoje, o tema da nossa Bruna é maternar e empreender. Bruna, a primeira pergunta. Existe uma pressão enorme para que a mulher seja uma mãe presente, uma empresária de sucesso e ainda dê conta de tudo. Como você lida com isso na prática? Porque, e aí, pegando esse gancho aqui, colocaram na cabeça das mulheres que ela precisa dar conta. E tipo assim, cara, por que você não deu conta? E aí chega em casa cansado, põe um filho aqui, ó. Minha mãe falava muito isso, né? De pôr o filho aqui e fazer comida, e lavar roupa, e cuidar do marido. E aí? Eu lidei com isso tendo burnout. Bom, simples. É uma verdade o que a Vera tá falando. Eu fiz essa transição, né, gente, há 6 anos do CLT. E ali no CLT, eu não sentia tanta pressão como eu senti no empreender. Porque no empreender, você tá à frente de uma empresa e você acaba tendo muitos espelhos na internet. Sim. E aí foi uma das coisas que eu precisei aprender e dar-lhe retornar para as terapias, né? Porque a terapeuta não dá alta para nós, né? A psicóloga, porque sempre você tá resolvendo alguma coisa, mas a gente acaba falando, não, eu já tô ótima. E aí nessa transição, no meu CLT, eu tinha lá os horários, então eu tinha um plantão à noite, o que eu já fazia? Tava saindo, eu falava, amor, arruma a Nanda, vamos pro bosque, vamos pro parque com ela. Eu falava, depois eu durmo. No empreender, eu não consegui fazer isso direito. Por quê? Na internet, querendo ou não, tava todo mundo na internet, né? Na pandemia. Sim. Então, a gente conseguia prestar muita atenção e o meu negócio ainda não tava rodando 100%. Então, eu conseguia ter tempo do quê? Cuidar da vida da grama da outra. Cuidar da grama da outra. E a grama da outra, eu conseguia olhar para elas. E hoje a gente... É uma das coisas que depois que a gente estuda inteligência emocional, que é claro, né? A minha teacher ali, e fora as outras coisas que eu já fiz, a gente é muito intitulada das guerreiras e mulheres maravilhas. E isso cresce na nossa cabeça que eu tenho que ser a Mulher Maravilha e a guerreira. E é até aquela imagem que tem na internet. Você de Mulher Maravilha, várias mãozinhas ali dando conta de tudo. E aí eu falei, cara, essa mulher que eu tô modelando, eu até falei isso nos meus stories esses dias, ela não tem filho,
ela não é casada. Na maioria das vezes elas têm 10, 15 anos, são mais novas do que eu. E a gente sabe o quanto a gente vai tendo mais idade, parece até que eu tenho 84 anos, mas o nosso corpo, ele também vai respondendo de outra forma, não é a mesma coisa. Sim. E aí eu falava assim, cara, essa mulher acorda ali e faz tudo isso, e a empresa acontecendo, e em 6 meses bateu os 7 dígitos. Eu falei, meu Deus! E eu ainda tenho que ser mãe, eu ainda tenho que ser esposa. E aí você volta, você tem que respirar e falar, cara, calma aí. Mas eu escolhi casar, eu escolhi ser mãe, e no meio disso eu falei assim, vou ser mais louca ainda e vou empreender. Então eu tive que trazer o tal do é justo que muito custe aquilo que muito vale. O meu casamento vale muito, a minha maternidade vale muito. E eu decidi colocar um empreender. E eu lembro até hoje, quando essa chave, além da terapia, virou, foi por um post do Joel. Joel J. Esse jargão dele, que tem em muitos conteúdos dele, mas quem já segue ele há muito tempo sabe que isso já é de muito tempo, onde ele traz lá Deus, né? Ele não coloca, mas a gente sabe que tem Deus, saúde, família e trabalho. Não inverta essa ordem. Não inverta essa ordem. E a minha tava totalmente invertida. Então, por isso que eu estava ficando louca. Eu não tinha tempo pra nada. Nem pra minha família direito. Porque eu sempre tava com eles. E a Vera fala muito isso. Não tem problema você estar o dia inteiro trabalhando. Mas na hora que você sentar com eles, esteja com eles. Ela de vez em quando some. Eu preciso falar aí eu sei... Porque aí, eu lembro que quando a gente começou há um ano atrás... Ela era muito nessa pegada. E aí eu falei pra ela, amiga, não tem problema. Você pode ser essa insana que nem eu sou e que nem muita gente é, e você precisa. Só que a hora que você estiver com a tua filha, esteja com ela. E aí... Eu falo isso. Acho que ontem, né, a gente tava comendo e falei assim, amiga, o Rudney não tá, eu vou precisar sentar com a Nanda. Aí eu saio do celular, fico lá com a Nanda. Mas isso eu não tinha esse discernimento, porque eu ficava olhando a grama da outra, a outra tava o tempo inteiro lá. Igual a nossa convidada falou, toda workaholic, work lovers, e eu falava, eu tenho que ser também assim. E aí eu falei, cara, mas eu tô invertendo tudo. E aí não vai me adiantar de nada, e a gente já falou isso aqui, conquistar tudo e perder o maior tesouro que eu tenho, que é a minha família. Eu falei, não tá fazendo sentido. E aí aquela frase, nem todo o sucesso lá fora não compensa o fracasso do seu lar. Eu decidi ser mãe, eu decidi ser esposa, então eu tenho também... E também decidiu ser empresária. Meu amigo falou essa semana, o Alisson, beijo pra você. Ele falou assim, tá triste? Abra um CNPJ, porque você não vai ter tempo de ficar triste. Não tem tempo mesmo. E esses dias vieram me falar isso, falou assim... Bruna, você tava estranha? Eu falei, eu não tô estranha, querida, eu tô sem tempo. Aí eu reformulei. Falei, não é que eu estou sem tempo, eu tenho tempo. E aí eu até mandei o print da minha agenda e falei, tá vendo esses espaços? É os espaços para sentar na mesa com a minha família, é o espaço para o meu casamento. E aí eu vejo se, além dos meus clientes, os negócios que eu estou e familiares que você tem ali, se eu abro espaço para isso. Eu falei, então não tô estranha, eu tô trabalhando e focando minha energia na minha família. Então foi isso que eu aprendi. A não olhar mais a grama do vizinho, porque ela tem uma realidade diferente. Eu gosto muito que a Vera, quando ela conversa comigo, ela traz isso. Miga, eu não tenho a criança pequena igual você. E a gente sabe, a agenda da Vera é maluca no dia a dia. E aí é claro que eu trago pra minha realidade. É claro que muitas coisas eu não consigo fazer. Na mesma demanda ali dela de quantidade de horas, eu levo às vezes muito mais tempo. A minha filha... tem aí o tempo inteiro, tá com o nariz, agora vai ter que ver um negócio da garganta, é o tempo inteiro, gente, aí a gente não dorme. Daqui a pouco, ela tá na fase do Fabrício, adulto, querendo que eu a mentore, mas ela não chegou ainda nessa fase. O que eu fiz na prática, como a Vera falou, tivemos os nossos bastidores aqui, agenda. Agenda onde eu coloco prioridade a minha saúde, porque sem isso não tem como. Meu momento com Deus, que então começa ali Deus, aí minha saúde, aí vem a minha família, eu até uso o jargão, primeiro eu e os meus, depois o mundo. Então eu aprendi que, claro, a Vera quando me conheceu, a gente é da madrugada, então é claro que eu respondo, mas se vem qualquer outra pessoa, jamais, né? A gente até parou com isso, porque a gente tá mais calma. A gente tá mais medicada, tá mais contida. Acontece. É que a gente tem a cabeça assim, com muitas ideias. E aí, quando eu sei que ela tá nessa... Ou ela tá com a Nanda, ou ela tá de manhã na madrugada dela,
Quando é importante, eu ligo. Quando Verdade. eu ligo, ela atende. Eu ela atendo. sabe que é importante. Meu, atendi, eu tava entrando no banheiro, tomar banho. Aí ela ligou, falei, aí o Dinei gritou que foi. Eu falei, nada, é a Vera, eu parei aqui. Aí sentei lá. Oi, querido, vamos. Porque quando ela liga, eu sei que é importante. Então, eu criei uma rotina pra minha família também. Aí todo mundo fala, ai, mas meu marido... Gente, marido nasceu pra obedecer. Simples assim. Então, eu criei uma agenda pra mim, pra Ananda, pra ele. A Nanda tem agenda porque ela acaba tendo Kung Fu, outras coisas extras curriculares. E aí a gente também trouxe isso pra ela, não para que ela tenha uma maturidade além da idade, mas para que ela entenda que, ó, tá aqui, ó, tá vendo na agenda? É o nosso momento, a gente está trabalhando. Ainda mais porque depois o Rudney veio trabalhar. Então, se deixar, a Ananda acha que ou eu não trabalho, ou o Dinei não trabalha, e que a gente fica só com ela. Por causa do home office, né? Então, e é normal, é comum isso acontecer. E pra ela, na cabecinha dela, ai, minha mãe tá em casa, meu pai tá em casa, eles estão pra mim o tempo todo. E esse negócio da agenda, eu acho super legal, porque, tipo, mostra pra criança que, ó, mamãe tá aqui, a mamãe está com você, mas neste momento eu preciso trabalhar. É exatamente isso que a gente faz. Entrar nas férias, já tá com a agenda do dia que vai passear, o dia que a gente tá, e tem que olhar que estamos trabalhando. E aí o que eu acho legal, que agora a Bruna, ela tem uma empresa que ela faz todo o trabalho de marketing, chama Calantê, né? Ah, é? Cara, eu vejo a Nanda lá, e eu brinco que eu falo que a Nanda não é uma criança, a Nanda é um anão. A Nanda é a cliente porque fiel. Ela tem uma cabeça, assim, absurda. E eu vejo ela, tipo, cara, tá lá e tirar a Nanda das telas. Não, e esses dias a gente não tava lá, tá? Porque eu tava contigo. Foi, a gente tava o dia inteiro em reunião com as nossas mentoradas. E, cara, ela lá brincando. E é isso, tirar a criança da tela. Mostrar para a criança que ela precisa ter responsabilidade de entender que enquanto mamãe e papai tá trabalhando, mas daqui a pouco o momento é só seu. Exatamente. Amiga, em algum momento você sentiu culpa por estar empreendendo enquanto construía sua maternidade? Como enfrentou esse sentimento? Se ele aconteceu. Ele aconteceu. E aconteceu antes de eu conhecer você. Meu Deus! Antes de eu conhecer você, eu tinha desistido da Rubra. Porque o que aconteceu? A Ananda e a nossa gente, agora falando abertamente na rede social, né? Eu falei outro dia nos stories, numa palestra. A Ananda, ela desenvolveu... Eu não sei se é essa palavra, tá, né, gente? Já tô muito tempo fora da enfermagem. Apareceu a alopécia areata. E eu faço penteados na Ananda desde o primeiro dia que eu saí do meu emprego. Então, já faz, sei lá, muitos penteados. E aí, quando eu vi a partezinha sem o cabelo, minha filha ali acabou meu mundo. Eu falei assim... Caraca, o que eu tô fazendo de errado? E ali a empresa já estava caminhando mais, eu já estava em network, isso foi em 2023, então eu já estava com as coisas caminhadas. Acredito que foi isso, 23, gente, se alguém estava lá, corrija aqui, mas é na conta, eu acho que dá isso. E eu falei, cara, eu não tô entendendo por que isso aconteceu, né? Depois de todo esse tempo, 2024, 2 anos, exato. Falei, por que isso tá acontecendo, sendo que agora que eu tenho horário, eu tenho rotina, eu entendi como é estar do outro lado empreendendo, que senão eu vou virar até o que a Vera fala, você é empresário ou você é o seu colaborador mais barato? Eu falei, o que isso tá acontecendo? Mas olha como mãe se julga, é um negócio muito doido. A gente não tem manual para maternidade, mas acontece uma coisa com o nosso filho, a primeira pessoa que a gente culpa é a gente mesma. A gente até esquece que ela tem pai, tá? Na hora, foi isso. E eu já sabia o que era pela enfermagem, só liguei para uma amiga e falei, amiga, em criança, é questão emocional, não é? Ela falou assim, Então, eu não contei no dia exatamente o que eu já sabia que era pro Rudney, só falei, a gente precisa marcar médico pra menina. E aí, né, naquela demora de isso, porque convênio, já tinha 3 bolinhas já. Eu falei, mano, vai cair os cabelos da menina. Então, assim, pensa como eu não fiquei, porque eu atrelava ao que é o meu trabalho. Ó que doido, né? Cara, a cabeça da gente faz coisa que até Deus duvida. Eu atrelava aquilo. E aí, eu vou contar o porquê que isso aconteceu, que não tinha nada a ver comigo. Mas, enfim, eu me culpei. Falei assim, isso é alguma coisa que eu não tô enxergando. E aí, levando no médico, né? A galera do network que eu estava me ajudaram, me indicaram profissionais. E aí, o médico falou assim, Bruna, se você fosse tão ruim, você não tinha enxergado. Você só enxergou porque você estava todos os dias fazendo penteado nela. E realmente, eu vi a primeira bolinha, gente. É a primeira. E é rápido.
Só que aí é engraçado que quando eu cheguei pra minha diretora do BNI, eu falei pra ela, não quero mais. Eu tô cancelando tudo, vou ficar com 2 clientes aí, já era, tô cancelando todo mundo. Pensa, 80% dos meus clientes era dessa rede. Falei, não, tô largando todo mundo, eu vou ficar com a minha filha, eu não tenho cabeça. E era o Rudney no emprego, e ele, o que você quer que eu faça? Falei, meu filho, eu não sei, se vira. Você já não custou nossa vida aí antes da pandemia, então você custia agora e pronto, eu vou ficar com a minha filha, eu não quero nem saber. Vou ficar com os 2 clientes que eu gosto ali, do nicho que eu gosto e me identifico e pronto, acabou-se. Louca, Jesus doida, amado. desse jeito, desse patamar. Inclusive, eu tava terminando um processo de mentoria com a Gabi, a Gabizinha loira. Sim. Ela, naquele dia eu falei pra ela, eu falei, cara, você foi muito, porque ela é mais nova do que a gente, e ela falou assim, Bruno, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, não quero mais nada disso aqui, não. Eu falei, não adianta eu ter tudo isso daqui, eu falei, eu tô com um problema. E o melhor é eu no grupo da Rubram, tá? Eu chegando pra todo mundo, mandei um texto, falei assim, ó, infelizmente, vão cada um pro seu canto, vou pagar o que deve de cada um aí dos dias, vamos todo mundo embora, vai ficar eu, a Milena e a assistente é o que tem pra hoje. E também daqui a pouco vocês vão tudo embora também, é o que tem. Fiz desse jeito, tá, gente? Fiz, e eu mandei todo mundo embora. Meu Deus, gente. Olha como a mãe se culpa, olha como aí a mãe... você sabe qual foi a virada? Porque aí a Ananda já tava no processo terapêutico, tudo. Adivinhe, gente, o que causou o emocional da minha filha? O quê? Ela, do 1 ano de idade até os 8 anos de idade, ela esteve sempre na mesma escola. A escola literalmente se transformou a segunda casa dela. A professora e a diretora, que são donas lá, elas iam na nossa casa. A Ananda dorme lá nas férias. Teve o baque porque eles tiraram a série que a Ananda iria pro próximo ano. Então, a Ananda teve que ir A pra grade outra não escola. existia mais. Não existia mais. Então, ela ia o 4º ano pra outra escola. Aí, aquilo mexeu com a menina de tal jeito que, assim, nem ela tava externando aquilo. Aí, na terapia, conseguiu. Porque a gente não conseguia encontrar, de verdade. Eu olhava e falava, cara, o que que eu fui tão ruim? Olha pra você ver, né? O que que eu fui tão ruim que eu não consegui ver? E mesmo o médico falando, Bruna, você viu de começo, tem mãe que ia demorar muito mais tempo. E olha que a menina E já aí tá não careca, mãe, né? Porque a gente já tem tanta culpa que famílias demorariam muito mais pra ver. E foi isso. Quando eu falei pra diretora consultora Ilete, falei assim, ó, tô saindo. Ela, não, você não vai sair. Aí eu mostrei uma foto. Falei assim, e eu mostrei uma foto de uma criança menina. Eu falei assim, é isso que vai acontecer com a minha filha. Gente, eu não pensava assim, ó, no lado bom, eu só pensava no ruim. É isso que vai acontecer com ela se eu não cuidar agora. Então eu preciso estar o dia inteiro com ela, preciso estar grudado com ela, é o tempo inteiro, o respirar com ela. Ou seja, também ia ser ruim, né? Porque ia botar a menina numa bolha. Os extremos são ruins. Os extremos. E aí, gente, quem me salvou, além disso, a gente tem identificado a galera dessa mesa que eu pago pelo acesso para estar lá com eles anualmente, eles não deixaram eu sair. Cara, e por isso que o ecossistema é importante. Exato. O ecossistema é extremamente importante para que as pessoas se apoiem. Não, e aí, de novo, gente, a nossa convidada anterior falou sobre prosperidade, né? Prosperidade não tem nada a ver com financeiro. Não. Tem nada a ver com dinheiro. As pessoas acreditam que a prosperidade é financeiro. Não é. Não é. E aí, esse foi, assim, o auge, né? De ter feito eu conflitar ali e falar, é isso que eu quero, não é? Mas, gente, e como Deus faz as coisas. Aí, ali, começamos o tratamento com dermato, com tricologista, tricologista, essas coisas aí de cabelo. Vocês sabem, aí vocês corrigem embaixo. Esses nomes chiques. Eu não sei nem o nome desse. Acupuntura, um monte de coisa. Tudo que mandou eu fazer, eu tava fazendo com essa menina. E aí, gente, eu dei um depoimento, acho que vai fazer uns 6 meses que eu dei esse depoimento lá na rede BNI. E eu falei, gente, eu quero agradecer, porque todos os cabelinhos da Ananda nasceram, né? E se não fosse vocês, eu não estaria aqui. E foi muito bom, porque na época eu estava num cargo de liderança. E aí eu falei assim, ai, gente, agora já era a Rubra, né? Porque sou eu, 2 clientes e uma garrafinha. O que eu vou fazer? Eu falei, eu demiti literalmente meus 16 clientes. Eu falei, tô lascada. Tipo assim, né? Não sei nem o que eu vou fazer. É o que a Vera falou, a importância de um ecossistema e a importância do que a gente está construindo com a Eleve. Sim. Porque foi aquele ecossistema, e ele é permanente ainda ele está permanente na minha vida, né, no meu ano. E aí a galera falou assim, você não vai. Eu tava num cargo de liderança, aí são os meus maninhos, que ali eles falaram, cara, vai. Não, você não... Bora. E eles me ensinaram muito o que eu não tinha aprendido. Coisas assim, da mente mesmo, Sim. né? De vendas, de coisa. Eu falei, nossa senhora, eu sei tudo isso, não tô vendo. E acreditem, até hoje eu ainda tomo uns tapas na cara, agora é da Vera. De vez em quando tem De vez em que quando bater. ela me dá uns Porque tapas eu na apanho cara. do Paulo.
Aí ela fala, E aí eu bato eu nela. posso. Gente, não, você entenda como você quiser. Mas é tipo um vampiro que você permite que ele entre. Acabou-se, minha filha, ela não sai mais. Tem esses filmes que falam, né? Você tem que deixar o cara entrar. Ela falou, posso? Filha, depois que eu falei, posso? Todo dia eu vou falar igual a Evelyn, nossa diva maquiadora. Meu Deus, logo cedo, nem me preparei. É todo de um tapa. Ela me fez uma pergunta, a Evelyn me fez uma pergunta hoje, eu falei, você quer minha opinião verdadeira ou você quer... Posso realmente falar o que eu penso? Eu pergunto porque, né, vai que a pessoa não quer realmente ouvir. E aí foi isso, gente. Então, estar nesse ecossistema me salvou, mas quase me tirou do meu empreender, porque eu me culpava. Caraca. E vamos aos anúncios dos nossos patrocinadores oficiais, marcas que acreditaram na Eleve Talks. Agência Rubran, especialista em aceleração de vendas e estratégia de crescimento. A Agência Rubran ajuda empresas a transformarem posicionamento em faturamento, conectando marketing, vendas e performance. CM4 Eventos, responsável por transformar experiências em momentos memoráveis. A CM4 Eventos atua na organização e execução de eventos corporativos e empresariais com excelência e profissionalismo, com base no AIB, que é Alimentos e Bebidas. A RBG Com, empresa especializada em comunicação, conexões e fortalecimento de marca, contribuindo para ampliar visibilidade, relacionamento e oportunidades de negócio. Evelyn Lopes Beauty, referência em beleza e autoestima. Evelyn Lopes promove transformação através do cuidado, valorizando a imagem, a confiança e o protagonismo feminino. Dandara Storymaker, especialista em storytelling e construção de narrativas autênticas, ajuda marcas e empresários a comunicarem sua essência de forma estratégica e memorável através dos vídeos. Café Ciribelli, parceiraço, tradição, marca de café artesanal que leva sabor, qualidade, experiências acolhedoras para momentos de conexão e relacionamento. Ótica Shine, mais do que óculos, a Ótica Shine entrega autoestima, elegância e experiência, sendo referência em atendimento personalizado e excelência no mercado óptico. Nossa maravilhosa Bela Patera, mentora de imagem estratégica, palestrante, criadora do método SER. Bela ajuda mulheres a desenvolverem uma imagem alinhada à sua identidade, autoridade e posicionamento. E, gente, temos a Casa Aurora, um ambiente para autoconhecimento e acolhimento, idealizado pela Daniele Jacopucci, criadora do método Renascer. E aí, Bruna, falando no empreender, o que a maternidade te ensinou sobre liderança, negócios e tomada de decisão? Mulher, eu vou usar a historinha, uma historiona que a nossa mentorada falou no podcast. Se você não tem todo esse processo de escuta, de gestão, de ser líder dentro da sua casa, não tem como. Imagina se a Ananda tivesse toda uma rotina desorganizada totalmente. Primeiro que o meu empreender ia ser um cagaço, porque as pessoas acabam deixando os filhos irem dormir muito tarde, aí eles fazerem o que eles querem, e aí se você puxar, dá pra você deixar fazer acontecer tudo isso na sua empresa? E eu vou interromper ela um minutinho, eu tenho inveja de verdade, ela vai cair dura agora de inveja da agenda dela, porque eu me perco na minha agenda, e olha que quem cuida da minha agenda não sou eu. É ela e a Thaís e a Su, são maravilhosas, todo mundo cuida da minha agenda, menos eu. E aí, às vezes eu vou colocar coisa na minha agenda, tem duas coisas ao mesmo tempo, eu falo, meu Deus, a agenda dela é impecável. E é dividida ali, eu coloco... Sim, é a agenda da família, é o horário do almoço, Cara, vocês não fazem ideia. E a gente coloca ali, coloca o espaço da buscar a Ananda, buscar aquilo... Porque se o Rudney precisa fazer alguma coisa, eu sei o que eu tenho que assumir e o que eu não posso assumir naquele dia. Né? A Vera viu 2 dias que o Rudney ficou... Claro que eu quase infartei, tá, gente? Não estava mais acostumada. A gente se acostuma com a vida boa. Ah, a vida boa. Muito rápido. Uma vez que você tem, você não volta mais. Não volta. Então, o que eu levei?
a mesma gestão que eu faço na minha casa é que eu tenho que fazer na minha empresa. Se eu deixo a Ananda e aí trazendo, né? Cada pai vai fazer do seu jeito, porque não tem um manual. Mas, gente, na minha casa tem regras. A Ananda quer todo dia ler? Gente, a Ananda não quer fazer mais nada. Essa é a verdade. Ela está entrando na pré-adolescência, ela segue sendo, porque tudo que a gente consegue construir ali de crenças, de valores, a Ananda não tem problema nenhum. Ela chega aqui, a Ananda todos os dias nos incentiva a fazer mais dinheiro, porque ela vai ficar de férias. Ela já virou assim. Por que a gente não vai pra Brotas? E aí vem o Rodney. É engraçado, chega a ser engraçado que ela não tem o parâmetro das coisas. Ela só fala, gente, é férias. Por que a gente não vai? Não vai sair? Então, e a Ananda não usa a, tipo, palavra, tá sem dinheiro, tá sem isso. E olha que engraçado, crianças da família, a gente às vezes foi perguntar uma coisa pra uma outra sobrinha, a primeira coisa que a sobrinha falou, meu pai e minha mãe não têm dinheiro. Mas vejam, quer dizer que isso é bom, que isso é ruim, mas veja também o que está sendo plantado na cabeça. São as crenças. As crenças, Exato. elas, tudo que você vive, tudo, exatamente tudo, até os seus 150 anos, se você viver, foram criadas entre 0 e 7 anos. E aí não quer dizer que a gente dá tudo que a Ananda quer em questão disso, né? De Sim. bem material. A gente mostra pra ela e a gente conduz de outras maneiras. Uma das coisas que a gente usa muito pra Ananda pra ensinar o mundo é trazer essa questão. Filha, essa criança tá vivendo numa realidade porque, ó, o pai isso, a mãe aquilo. Tem toda uma construção. E até Sim. as pessoas perguntam, por que você usa a frase que a Ananda salvou? Gente, encontrar esses dias uma foto minha e do Rudney na praia. Primeiro que eu não sei quem era mais feio. Que derrota. Nossa Senhora. Na época, meu marido com a escola na mão, a gente muito jovem. E aí a Ananda, que foto é essa? Aí o Dinei falou assim, filha, você salvou a gente. Literalmente, gente. Porque eu falei assim, meu Deus, que tragédia que ia ser a gente. Meu Deus. A gente era das pinguinhas, hein? Meu Deus. Quem nunca? Quem não foi? Quem não nunca? passado Quem aqui de Canela, nunca? querida? Ataque a primeira pedra. Quem nunca? E aí a gente traz isso, Vera. A nossa liderança ali com a Ananda de não deixar ela, mas mostrar pra ela. A gente não é chefe, né, com ela. Sim, é líder. Mas a gente mostra pra ela. Quando ela fala, nossa, que outro dia ela falou, ai, eu tô atrasada, não tem por que eu ler agora. Eu falei assim, você tá atrasada pra o quê? Se quem faz seu café é a gente, quem vai te levar, vai dirigir é os seus choferes aqui. Não tô entendendo. E aí a gente traz ela pra realidade, senta né? aqui. Você consegue ler 3 páginas. É impossível que você não consiga ler 3 páginas. Eu falei, eu não tô falando nem pra ler uma completa, assim, ó, uma página aqui vira uma página. Acabou. Você consegue. Então, a gente não deixa a Ananda ter essa autonomia de coisas que é o adulto que tem que orientar. Sim. E sabe o que é engraçado? Ela consegue perceber isso nas outras famílias, tá? É muito engraçado. Por isso que a Vera fala que ela é a Mínia. Ela a é nossa uma anã. Ela traz, outro dia ela falou assim, mãe, a fulana lá da escola vive cansada. Também, né, mãe? Ela dorme muito tarde, tem que acordar muito cedo. E você vê que com o nosso próprio exemplo, então ela vê o Rudney todos os dias, religiosamente a gente faz a leitura, faz o devocional, vai pra academia, se cuida. Ah, a mãe não foi na academia, mas aí ela sabe que tá lá meu aplicativo, onde eu me movimentei. E aí e o aplicativo tem um espaço para criança. E teve uma época que a Ananda estava ganhando corpo, só que assim, falei, o ganhar corpo tava indo de gordura. Sim. Eu falei, tem que tomar cuidado. Por quê, gente? Porque depois, se eles ficam obesos na adolescência, você querendo ou não, aí a culpa é da família mesmo. Aí não tem como. Não tem como. E aí eu falei, não, vó, tem um espaço aqui de criança, vamos fazendo. Aí a gente viu que deu uma esticadinha, já voltou pro peso normal. Sim, e é comum acontecer isso perto da idade dela. E agora ela tá Exato. na idade mais difícil, Tá né? mais Não difícil. Quer comer o que quer. Filha, se deixar, não quer nem tomar o banho. Eu nunca vi o que acontece. Eu já passei por isso. Eu passei por isso há 30 anos atrás, mas eu passei. Aí ela vem, mas a menina lá na escola já tá com piercing, que não sei o que lá. Eu falei, aqui o piercing. Eu falei, eu não coloquei. Você só vai colocar se você arrumar tuas malas. É isso aí. Cara, eu acho super sobre isso, porque meu mentor, eu vou citar muito ele aqui, que ele fala muito sobre. Cara, esses dias ele pegou um chinelo, ele conta isso num podcast, eu não lembro com quem, e deu uma palmada no filho dele. Deu uma chineladinha assim, sabe? Não, né? Não, sim. Mas deu. E ele falou assim, eu preciso que você entenda que dentro da minha casa, eu preciso que você me respeite. Sim. Enquanto você estiver morando comigo, não é essa enquanto você estiver morando comigo, mas eu não quero, você não tem idade pra isso, explica. É isso que a gente traz pra ela, que Entendeu? não tem idade, que não tá no momento dela É de isso. ter, que vão ter fase. E uma das coisas que eu falo pra ela, Ananda, não tente enrolar a gente, porque a gente já teve a sua idade, a gente já passou por coisa que você nem imagina, minha filha, você tá no castelo da princesa.
É sobre Então eu isso. uso ali dela, dentro de casa, com eles, a nossa liderança. Se É? você não tem liderança dentro de casa, você não vai ter fora. Não tem mesmo. Sua casa foi uma bagunça, já era. Mas, Bruna, qual foi a maior transformação que aconteceu em você depois que você se tornou mãe e empresária ao mesmo tempo? Cancelei o plano B, o plano C, o plano todos. Não tem outros planos. Vou usar o dela. É o plano A, o plano A mais, tudo em torno do O plano B é fazer o plano A dar certo. Exato. A Ananda trouxe pra nós a transformação cara, vocês só têm essa vida pra dar certo. Você não sabe, todo mundo fala, né? Cada religião vai falar uma coisa, né? E aí, sem falar de. Mas cada um vai acreditar numa coisa. Tem gente que acredita que você retorna ali depois, ou acabou, você vai descansar. A gente não tem certeza A gente sabe que vai chegar o momento, não sabe quando, mas que vai chegar. Mas ninguém. Eu não encontrei ninguém que foi e voltou e me contou como que é lá. Então ninguém também não quero, viu? Então, só pra constar. O que eu é morro de certo, medo. não é? Eu também, pelo amor de Deus, que eu saí Se é que existe, eu morro de medo. Eu também. Então, qual é a única certeza que a gente tem? Que é essa vida. E uma das coisas que a gente não tinha lá, eu lembro até hoje. Tanto que o Rudney fala muito disso. Ele, meu Deus, se a gente tivesse pensado em determinadas coisas. Eu falei, mas porque não era o nosso momento. A gente estava vivendo, e aí hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente estava vivendo dentro do ciclo que nos colocaram, o ciclo que a gente nasceu. Então, o que a gente via todo mundo fazendo? Malemar casou. Malemar casou na igreja, olhe lá. Malemar tinha o pão. Aí você escuta muito, onde come 10, come 11. Só que eu e o Dinei já tinha a cabeça diferente para isso, mas ainda o meio puxava a gente. Então, eu lembro até hoje, quando eu sempre fui da leitura, então eu acabava tendo alguns outros acessos, né? Sim, que muita gente do seu meio não tinha. Só que é difícil, viu? Porque aí teve um dia que eu falei assim, amor, eu lembro até hoje desse dia. Ele tinha acabado de comprar o primeiro carro zero dele, aquela coisa, e adivinha, né? O carro foi roubado. A gente grávidos. Carro zero, um voyajão, e que não sei o que lá, do jeitinho que ele quis. Ótimo, era uma conquista que ele queria e que o meio que estávamos era isso. Fez 18, você tem que ter o seu carro, principalmente se é homem, né? Sim. E carteira assinada, que é essa a vida que a gente veio, como a maioria. E aí eu lembro que eu fazendo umas leituras, estava falando sobre investimento. Ele nem vai lembrar disso, porque se tem uma coisa que meu marido tem, eu tenho perca de memória, a dele é pior. E aí eu falei assim, olha, a gente tem que começar a fazer um pé de meia. Começar a guardar dinheiro. Mas o que o Rudney falou? Não, tô preocupada agora em terminar de pagar o carro. E não sei o que lá. Porque se o banco me falou lá 5, 6 anos, eu vou terminar antes. E ele terminou mesmo, ele terminou em 2 anos. O Dinei era conhecido como o cara que sempre tem dinheiro, né? Só que aí eu falei assim, e aí o livro me trouxe isso. Do que adianta você ter o dinheiro guardado ali, mas ele não tá rendendo nada pra frente? Porque ali eu já tava, de alguma maneira, sendo inserida através dos livros que... Querida, vocês não vão aposentar aí, vocês estão achando. Então vamos acordar. Mas, vai entendendo? Uma conversa eu não tive força. E aí, qual foi a força? A gente engravidou. Aí não tinha como fazer. E, gente, não vem com esse papo, não, que foi Deus que mandou, não, porque a gente fez. E aí, Deus só fez o papel dele de mandar pra terra. Mas no mais, aí a gente despertou. Pra você ver, a gente tava muito confortável na nossa kitnetzinha, bonitinhos, fazendo outros negócios em paralelo, mas nada tendo ali, ó, focado no A. Então, a Ananda, a maternidade transformou a gente de tal maneira que lá na nossa família a gente fala que a Ananda não tem uma mãe, ela tem 2, né? Porque o Rudney parece uma mãe. Só com uma mãe mole, viu? Ai, mas pai, filho, pelo amor de eu vou te Deus falar do céu. Que pergunta se meu filho liga pra mim. Ele liga pro Betinho o tempo todo, porque o pai é o mais legal. Exato. E aí foi isso, a gente usou ali, não, a gente usou não, né? A Ananda veio pra falar, filha, ou vai ou racha, é só essa vida. E essa menina vai ficar na asa de vocês até os 18 e ainda tem o a mais, né? Porque se essa abençoada me falar que era uma medicina, como que a gente olha para um filho? E até a Vera falou isso num dos podcasts. Tem pais que falam, não, mas ela vai ter que penar. O quanto que eu penei? Eu não quero isso. Claro eu já falei, e falei isso no outro podcast. Somos as primeiras da nossa. Então não faz sentido a minha filha ter que se matar, o tanto que eu me matei. Sim. Não, eu tenho que ensinar ela, e eu gosto disso o Paulo, outro dia, ele colocou os filhos dele nos stories e ele falou assim, eu quero que vocês falem pra minha audiência, foi bem forte esse dia, ele falou assim, eu quero que vocês falem pra audiência se de alguma maneira vocês acreditam que, sei lá, eu faltei por causa dessa rotina de trabalho, mas aí ele trouxe o que a Vera fala, se está com eles,
estou com eles. Então, ele sempre deu um jeito de levar os filhos para todas as coisas. E aí eu falei, cara, eu já faço isso. Sim. A Ananda chegou a questionar no dia do nosso Eleva. Ela falou assim, cara, mas eu vou ficar lá fazendo o quê? Eu falei, Ananda, você tem noção das coisas que eu e seu pai constrói com a Rubra, as coisas que eu e a Vera tá construindo com a Eleve, o quanto um ou outro tá reverberando e vai reverberar para outras gerações? E aí você acha que a Vera cresceu o que cresceu todo dia estando grudada no Fabrício? Não. É impossível, não tem como. Falei, filha, então a gente está fazendo o que a maioria quer, mas ela quer o resultado, mas ela não quer essa jornada, esse processo. Falei, então você vai estar lá conosco, mesmo que seja o tédio para você. E aí é importante, gente, crianças precisam ter também um momento de tédio. Claro. Por isso que a Ananda é do jeito que é, porque dá-lhe terapia ali, processo. A Ananda já faz todo um negócio ali para que ela entenda. Tédio é normal. Não ter o que fazer num dia é normal. E ela veio pro evento, ficou bonitinha. Foi. Ainda. E sabe qual é o maior orgulho que ela tem, Vera? O colar da Eleve. A gente deu. A gente deu um colar para todas as nossas mentoradas. E aí, ela quis o colar. Ela quis o colar. E aí a gente tinha, e a gente deu para ela. E assim, de verdade, ela ficou toda feliz com aquele colar. Porque significa que ela é uma mentorada Eleve. Exato, ela é. E aí isso a gente trouxe pra ela, querida. A gente tá construindo uma coisa, mas a gente precisa que a família esteja junto. Eu falei assim, você vê eu e o papai abrindo a agenda pra tudo que é gente? Não. Você pode ver que é o nosso ecossisteminha também. Sim. É X familiar. E lá dos negócios, eu falei, você é conhecida no BNI, você é conhecida na Eleve, você é conhecida na UB, você é conhecida em todo lugar. Então, porque você está junto. E aí vai ter o momento que você vai ver sua mãe lá no palco e que você vai ter que estar sentada. Vai ter momento que você vai ter que ver eu e seu pai lá fazendo coisas e você no canto, bonitinha. Vai E, ter gente, momento que ela nem vai conseguir estar junto exato. por conta dos afazeres que nem o ano dela passado que eu precisei viajar. Eu fiquei uma semana, lembra? Foi. E ela foi pra assim, Floripa. eu juro, gente, dava dó. Ela, por ligação, toda noite a gente ligava um pro outro, porque aí o evento acabava, ela falava assim, eu não quero ficar conversando muito com você, porque me dá uma dor no coração que você não tá aqui. E eu falava, calma, filha, isso é importante pra nossa empresa, isso é importante os lugares que a gente tá acessando. Eu falei, você não tá só, não tá eu e seu pai aqui. Tá, o seu pai está aí com você e eu tô aqui. Aí quando esses dias o Rudney foi lá a primeira vez também, teve que se dedicar ao Febracis, que a Vera deu Ela não sentiu tanto esse, né? Que a Ananda é safada, viu? Tava na praia, piscininha. Ela nem sentiu falta do pai dela. Mas aí se estivesse em casa pra ver se não sentia, né? Mas isso, amiga. Gente, acabou. Ai, nossa. Acabou não, mentira. Que tem mais uma pergunta que eu quero fazer. Então faça. Mas a gente tá se caminhando por fim. E aí eu não fiz de novo. Olha só como eu tô safada hoje. Ai, meu Deus. Eu não perguntei. Eu não pedi pra vocês seguirem. A gente fica nesse bate-papo e acaba esquecendo as coisas. Eu não pedi pra você compartilhar esse episódio. Quantas mães, mulheres estão passando por esse... Não vou dizer que é um problema, mas são situações. Aquela situação de se sentir, cara, eu tô sobrecarregada, eu não tô dando conta, minha filha tá sentindo minha falta, meu marido tá sentindo minha falta, eu não tô sendo uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa empresária. Pega o seu dedinho, põe nessa setinha e compartilha com aquele amigo, aquela amiga que quer e precisa ouvir tudo que a Bruna tem para dizer. Se inscreve no nosso canal. É muito importante. Compartilha o nosso canal com seus amigos. Ativa as notificações, porque vai ter muita coisa boa. E eu vou contar. A gente vai trazer os nossos maridos para sentar nessa mesinha. Incrível. Bruna, a última pergunta é: o que você diria para mulheres que sonham em crescer profissionalmente, mas acreditam que a maternidade pode limitar ou atrapalhar seus sonhos? Exclui todo mundo da sua rede social que não tem a mesma realidade que a sua. Amém. Exclui todo mundo. Cara, isso foi um tapa. Não, é verdade. Exclui todo mundo da sua rede social que não tem a mesma realidade que a sua. Ah, eu sei lidar com isso. Mentira. O que eu mais vejo, né? Eu já tô nessa jornada com mulheres há 6 anos. Elas seguem com isso. Tem pessoas que entraram pra Rubra e elas falam assim, ai, Bruna, porque eu tava me comparando com você. Eu falei, mas...
Querida, não tem como, eu tô há 6 anos. Imagina eu agora. Eu tô com a Vera, gente, mas eu não consigo olhar e falar assim, eu vou ficar lá me comparando, me sentindo menor que a Vera. Cara, eu São olho realidades diferentes. totalmente, aí eu olho pra jornada dela e falo, o que dali do dia a dia dela eu consigo trazer pra minha? Cara, eu pego tudo, juro pra vocês agora aqui, ó, falando abertamente. Todas as aulas que a gente entra nas mentorias, até a Vera fala isso, eu aprendo muito com a Bruna, gente, mas eu aprendo 300 vezes mais, porque às vezes ela tá falando um negócio ali pra mentorada que eu falo, caraca, bicho, isso serve pra mim. Então, eu olho pra ela e extraio dela o que vai servir pra mim. Eu não vou extrair que nem, às vezes ela tá aqui, ela tá com 500 coisas. Gente, não entra na minha realidade aquilo, de colocar muitas mais coisas do que já tem. Só as que já tem mesmo. E aí, quando... Só falo, amiga, calma aí. Isso daí vamos dar pra fazer, mas vamos respirar. É porque às vezes eu preciso fechar minha agenda, por exemplo, para treinar a minha equipe. É. E aí eu falo, não, ou para ficar com a minha equipe, porque eu preciso de momentos com a minha empresa, com a galera do operacional, do comercial. Então eu fecho minha agenda e falo, não agendar. Aí ela vem assim, ó. Ô Vera, tem certeza que não dá pra ajudar nada? Porque ela sabe que tem muita coisa. É muita coisa, que não, eu falo, mas tem algumas coisas que eu que coloco por conta da minha equipe. Eu preciso estar presente. Cara, empresa é igual filho. Você tem que dar o exemplo, você tem que cuidar, você tem que direcionar, você tem que estar ali e falar, cara, escutar, fazer uma escutativa do que as pessoas estão falando dentro do teu negócio. E aí ela vem e fala assim, dá pra colocar uma coisa aqui? Porque ela até sabe quando é ou quando não é. Se tiver se conhecendo mais. Então aí ela fala, dá, aí dá. Então é assim que a gente faz e é assim que a gente precisa viver. Não, e aí trazendo. Então, eu até postei esses dias, gente. Eu coloquei lá as maiores referências que eu tinha lá atrás no começo do digital, até o momento que eu falei assim: oxe, por que eu tô me comparando com a Duda? Que a Duda é tão jovenzinha. A menina começou isso lá, ela tava terminando lá a faculdade, eu tô começando em outra época. Eu nem entendia do digital. Eu falei, eu tô maluca? Aí eu fui e me foquei em quem? Na Kênia Gama, porque ela era casada, né? Ela tinha as crianças, ela tava construindo, e aí ela tava mostrando a jornada dela, que pra mim é muito parecida com a Vera. Não foi uma construção que teve a potência total do digital. Porque elas tiveram que trabalhar muito antes. E aí eu falei assim, como que eu quero construir algo que a mulher levou 10 em um ano? Meu Deus do céu. Hoje, com o digital, a gente pula muitas etapas. Potencializa. Mas, gente, é impossível você me falar que você quer. Eu quero uma empresa igual a da Vera lá, que tá há 15 anos e você tá no seu primeiro dia. Você consegue chegar. Mas, querida, vamos trazer pra realidade. Você pode até conseguir em menos tempo do que eu. Exato. Sim. Mas, gente, em 1 mês, 2 meses, isso é impossível. E aí, o que as pessoas fazem? Elas medem a régua dela lá do primeiro dia com a régua da Vera, que tá no milésimo dia, sei lá qual. E isso eu tirei muito. E aí, Vera, eu já escutei isso, aí vocês entendam como vocês quiserem também, que isso é importante. A pessoa falou assim, mas eu não tenho como pagar uma terapia pra ficar com a cabeça igual você tá hoje. Eu falei, querida, nem todas as vezes eu tive o dinheiro pra terapia. Mas, vamos lá, a internet tá aí. Hoje a gente tem um acesso, queridos, que a gente não tinha. Gente, os nossos slides eram uns slides horrorosos antes, por causa do começo da internet ali. E hoje já tá tudo lá. Você joga. A menina mesmo aqui, a nossa outra convidada, mostrou um livro. Ela falou, nossa, é o mesmo cara que eu ouço os audiobook. Então não tem essa de não ter. E aí eu também aprendi muito isso, né, com a mentalidade. Se o seu dente quebra hoje, você não vai sair com ele lá na rua, você com dinheiro ou sem dinheiro. Tá vendo que, na maioria das vezes, a gente tem o capital para fazer esse investimento, mas a gente investe em outras coisas que colocamos como prioridade. Porque se o dente quebra, você dá um jeito. Exatamente. Estava eu no dentista semana passada. Quebrei 2 dentes. Bruna, eu quebrei um dente que não sei. Então, é essa mensagem que eu trago para elas. Olhem para a jornada de vocês com mais carinho. Olhem para a jornada de vocês com esse carinho e olhe para a jornada do outro como um exemplo, como um espelho, mas não que você vai conseguir. Cara, é outra realidade. O seu dia 1 já foi o dia 1 dela um dia. Então, siga o seu processo. E no mais, quem tá na frente, eu aprendi isso também, o topo, ele sempre se ajuda. Gente, é lá no vazio, lá no raso que as pessoas não se ajudam, porque no topo, eu chego na Vera e falo, Vera, eu tô com uma dificuldade aqui. Gente, a Vera fala, vai deixar eu entrar? Deixei entrar? Acabou-se, minha filha. Posso? Aí já era.
Tapas, Eu pergunto assim, tapas. posso? Então essa é a minha mensagem. Não dá pra ficar medindo. Com a regra do outro. Com a E regra mesmo do porque outro. você tem que modelar as pessoas, não copiar, não se exato. comparar. Você pega o que ali, nossa, aquilo ali que a Vera traz dentro da minha rotina, sendo mãe dá pra encaixar. É isso. E a Vera é bem isso. organizada, então eu pego muito dessa organização Não que sou, ela não. tem. Não, empresarial tem. É, o Beto Ó, fala, quem conhece a Vera como empresária, o guarda-roupa não a gente deixa quieto. não acredita que ela que ela não tem a organização Organização. em casa como ela teria. Mas hoje, depois de entender que tudo começa dentro da minha casa, Verdade. eu comecei a trazer isso pra dentro do meu lar. Eu gosto daquela frase, você vai saber melhor, do Paulo. É ele que fala, não é? quê? Nada quebrado, nada, Nada faltando, faltando, nada fora do lugar. Shalom. Ah, Isso é o verdadeiro shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E começa dentro de casa. E começa dentro de casa. Maravilhoso. Gente, Bruna, muito obrigada. Gente, eu adoro fazer esses pocket com a Bruna, porque assim, cara, olha como é interessante. A realidade dela de mãe foi diferente da minha. Totalmente, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, sobre não se comparar. Pega o seu dedinho, de novo. Põe aí na tela. Compartilha esse podcast para as mães que precisam ouvir E se inscreva. muito, Se inscreva. muito, muito aquilo que a Bruna tem para dizer. Se inscreve no nosso canal, ativa a notificação e a gente precisa ter vocês muito com a gente para ajudar a levar a palavra para quem ainda não consegue participar das nossas mentorias. Porque isso aqui é uma mentoria, bebê. Com certeza. Vamos fazer junto o final? Vamos. Olhando para lá, né? Pode, Marcos? Marcos é o nosso, como é que chama? Eu não sei. É o negócio. É o isso aí. audiovisual É o todinho audiovisual nosso do aqui, nosso. o master. Então, Vamos. Peraí que eu tenho, peraí, um segundo. Mentalidade Ela vai- alta, mentalidade alta, execução mais alta ainda. Ah, lembrei! Então, bora. Mentalidade, De novo, Gente, é vai dar isso. certo. mentalidade alta e execução mais alta ainda. Até a Até a próxima.